São as desculpas. Jogador não está adaptado, não gostou da culinária do país em que ele está. Por que o fato dele querer voltar? É que ele volta. Tá, o cara pra abrir, sei lá, vai ganhar 25%, 20% do que ele ganha. Pela amizade, ele é muito amigo do Alexandre Matos. Poxa, né? Rodrigo, o Jadson, ele seguiu esses passos. O cara não vai voltar pro... Volta. O Jadson abdicou de um contrato que ele tinha na China para ganhar 1/3 do que ele ganhava lá para renovar na verdade, com o Corinthians. Mano, o do Jadson foi diferente. Diferente não, ele tinha um contrato vigente na China. O clube em que esteve o Jadson pagou nada. teve Ok, mas ele abriu mão. Não, o clube em que esteve o Jadson teve inúmeros problemas administrativos. Prometeram uma coisa, chegou lá, era outra completamente diferente. O Luxemburgo teve problema no clube, o Giovani teve problema no clube e o Jadson também. Era uma situação que, assim... Segunda divisão. Segunda divisão, assim, prometeram para os caras uma coisa, chegou lá, a estrutura era outra, a forma de pagamento não era que os caras esperavam, etc e tal, e a situação não foi como todo mundo esperava. Por isso que ele voltou, senão não teria voltado. Facincani, com todo respeito. Com uma ilusão. Não é isso, não é isso. Gente, primeiro, não é isso, Flavinho, vamos lá, por partes. Primeira divisão do futebol chinês e segunda divisão é a mesma porcaria. É a mesma porcaria. Não é uma porcaria. Gente, não muda nada. A primeira divisão do futebol chinês é um horror. É um show de horror. 4 milhões por Mas mês pro cara. é isso que eu tô falando, Flavinho. Entendam. Tecnicamente falando, o futebol chinês é uma grande porcaria. Tá 4 anos lá, mano. Não, eu tô falando com relação ao Jadson. Então, o cara jogar na primeira divisão do futebol chinês ou na segunda, pra ele não muda nada. O cara, quando ele abdica da carreira pra ganhar dinheiro na China, é única e exclusivamente pra ganhar dinheiro. Ele tá preocupado com a parte financeira. O Jadson, ele tinha um contrato amarrado, independente de qualquer coisa. Não tinha estrutura. Vocês acham que o Jadson tá ligando pra isso? Não tem estrutura. Pra ele, tanto faz fazer um agachamento, uma cadeira extensora, ele tá lá pra ganhar dinheiro. O Montijo tinha problemas. O Montijo, por exemplo, ele tem um filho com necessidade especial. Aí é difícil a adaptação na China e tal. A questão familiar pesou pra ele. Mas, ô Bubu, o negócio é o seguinte. Rodrigo Bueno. O negócio é o seguinte. O Montijo, também, jogador, quando ele vai pra uma situação dessa, antes dele ver os cifrões na frente dele, saber quanto ele vai ganhar, ele precisa saber onde ele está pisando. Ele precisa ter todo um resguardo, ele precisa se preocupar com a estrutura que a família dele vai precisar, antes de pensar no quanto ele vai ganhar. A culpa foi única e exclusivamente do Montijo, que pensou somente na parte financeira e não se precaveu com relação ao backstage. O que ele precisaria ali para ter uma qualidade de vida, já que... Como é que tá aí? Não, mas é verdade. O que ele precisaria para que o filho tivesse uma condição ali de tratamento legal. Não, mas é verdade, Pascoal. Agora, com relação aí ao Ricardo Goulart, gente, banalizaram o futebol demais, cara. Olha as cifras que estão empregadas na contratação do Ricardo Goulart. Tem uma explicação. Só pra finalizar, Facincani, com relação ao Ricardo Goulart. Quem é Ricardo Goulart na fila do pão, gente? Ele é o maior jogador do futebol chinês. Mas é que tá, futebol chinês, gente. Mas, bem, mas o país está pagando. Facincani, quanto ganharia hoje, por exemplo, o Zico? Você quer números? Não, mas é que tá hoje. Você sabe a média de Pera, gente. Calma, Facincani, calma. Eu quero pelo menos terminar. Ele tá enquadrando uma situação dele aqui. O negócio é o seguinte, com relação ao Ricardo Goulart, eu vejo hoje o Diego Tardelli, se tivesse que repatriar alguém, seria muito mais vantagem repatriar o Diego Tardelli. Claro, são posições distintas, mas eu tô falando com relação a jogador. O Diego Tardelli é um cara que se destacou em vários clubes brasileiros e fazendo sempre boas campanhas. No Flamengo, no Atlético Mineiro, enfim, por onde ele passou, o Diego Tardelli foi bem. O Ricardo Goulart, não, no Flamengo ele foi bem também. O Ricardo Goulart, ele jogou bem naquele time do Cruzeiro que foi bicampeão brasileiro, mas era um time encaixado, era um time que estava bem. Não tinha mérito nenhum. Teve também. Mas a gente não pode... Ninguém dava nada pro Cruzeiro. Mas é que tá, o Cruzeiro no decorrer do tempo, o Marcelo Oliveira conseguiu encaixar aquele time e fez o Cruzeiro ser o campeão, mas é verdade. Ele jogou uma o Ricardo Goulart, gente, você empregar 40 milhões de euros, espera, Benjamin, calma, Benjamin, isso é chato. Você reclama quando você não consegue terminar o raciocínio. Não. O Ricardo Goulart hoje, na minha avaliação, é um jogador extremamente caro pelo que ele pode oferecer. Que me garante que o Ricardo Goulart hoje não é um Everton Ribeiro parte 2. Tudo bem. O Everton Ribeiro é um cara que correspondeu às expectativas da torcida do Flamengo. Não é que ele tá jogando mal, mas tá longe de ser aquele cara que foi contratado para ser o cara. Só que você tem que se basear. Tá longe de ser aquele jogador que era referência dentro de campo. Por exemplo, não tem sido. Só que, por exemplo, você tá se baseando pelo salário dele, pelo que ele ganha lá. Pro clube dele, pra China, ele é um super astro, ele prova em campo. A temporada dele esse ano, ele fez 28 jogos, 21 gols. Ele tem na história... Assim, o cara que souber jogar na China, ele faz gol também. Deixa ele falar agora, é muito fácil. Assim, eu acho que é um absurdo você pagar esse tipo de cifra, mas se o país pode pagar e pode valorizar o cara que pro clube chinês é o maior da história, um dos maiores jogadores da história do futebol chinês, eles estão valorizando o ídolo local, então, e os caras têm grana pra isso, por exemplo. Só uma questão. Só rapidinho, pra que ele voltaria
com tudo isso? Então, eu o que eu tô perguntei falando é o seguinte, ele tem, na história do Guangzhou, 150 jogos, 157 jogos, 103 gols. É uma baita média. Hoje, no futebol mundial, quem que tem uma média dessa de gols? Quase impossível se achar. É Messi, Cristiano Ronaldo e olha lá. O Guangzhou é o Real Madrid da China. Da Não vou China. dizer que é da Ásia. Aí você tem Aí você vê o Filipão, que a gente discutiu tanto. O Filipão, ganhou, foi campeão na China. Ser campeão chinês com o Guangzhou Evergrande é que nem ser campeão alemão com o Bahia. Entendeu? É assim, poxa, tá Mas esse ano quem ganhou foi o Cipigues. mas ganhou agora, ele tinha com o time do ganho Hulk. 7, É, 6, então, ganhou o campeonato continental. Mas assim, o Filipão ganhou. Tipo, Futebol chinês é pior que pedra no ser rim, gente. campeão, sei lá, campeão da Tudo Fórmula bem, 1, Pedra no rim, melhor sim. carro, É, assim, parado. você, ao mesmo tempo, você tem que fazer justificar o interesse e a contratação. Isso ele faz e muito. Um cara tem 21 gols e 28 jogos na temporada, é uma baita média. Legal. 103 em 150 jogos. Ótimo. Então assim, Legal. pro futebol Agora me dele, explica uma coisa. Eu sei que brasileiro chega a um momento, bate aquele negócio, quer ir embora. Ou não é isso? Nós somos brasileiros. Chega um momento, o cara fala, quer ir embora. Chegou esse momento pro Ricardo Goulart, faltando 2 anos de contrato. E a China o idolatra. Tá perguntando ou você tá afirmando? Eu estou perguntando. Chegou esse momento? Chegou esse momento? A China idolatra o cara, o salário dele é estratosférico, ele só não ganha mais que o Hulk. E se ele já tá há 4 anos, o maior salário da China é o do Hulk. Quando o cara não gosta, ele volta correndo. O maior salário da China O Ramires, quando foi pra lá, tá ganhando o caminhão o também. maior da China é o do Hulk, não tem comparação. Pode falar. Não tem comparação. Mas da China é esse o Hulk. momento agora é diferente. O campeonato chinês acabou, né? acabou. O Ricardo Goulart jogou a última partida dele em setembro, que ele teve que fazer uma artroscopia. O momento é diferente, Fabinho. O cara fica agora esse mês inteiro em São Paulo. O último jogo dele foi em setembro. 22 de setembro. Ele fica o mês inteiro em São Paulo. Ele estará lá se tratando todo dia na academia de futebol do Palmeiras. A família dele é de São Paulo. É de São José dos Campos. O cara vai estar lá vendo a estrutura que tem o Palmeiras hoje, que é uma estrutura de primeiro mundo. Entendeu? Se ele resolver voltar ao futebol brasileiro, ele não. Ok, que comparado ao que ele ganha na China, ele não vai ganhar. 1/4 da Copa. É ridículo. Mas para os padrões brasileiros, ele vai ganhar. Se ele quiser mesmo, no Palmeiras. Mas se ele quiser, ele tem uma multa de 40 milhões de euros. Você falou? Eu dei. A informação é o seguinte: ele tem uma multa de 40 milhões de euros. Se ele falar, quero voltar. O clube abriria a mão? Não abriria a mão, mas há formas de negociar lá, que não é fácil, mas há formas de negociar. E ele também precisa abrir drasticamente a mão do salário que ele ganha lá, que Poderia é haver uma composição como fizeram com o Hernanes, quando ele voltou para o São Paulo? O São Paulo pagava acho que 20% do salário dele. O que acontece é o seguinte, o jogador quando fica lá, tem jogadores, tem casos que não. Tem cara lá que não quer saber, o Renato Augusto não quer saber ele voltar, o Tardelli tá lá também, não quer saber. Mas tem jogador que às vezes fala, pô, já deu. Aí no dia seguinte ele acorda e fala, não, vou ficar. Aí na semana seguinte fala, não, quero ir embora. Mas quando ele vê o pagamento, né? Quando cai na conta, ele vai lá, vou ficar. Ele tem 2 meses praticamente, aí quase 2 meses. Ele nunca veio pro Brasil nesses 4 anos? Não, mas é diferente. Agora, primeiro, porque já se passaram 4 anos. Segundo, ele vai estar o dia a dia lá na academia de futebol do Palmeiras. Por 2 meses, pelo menos. Por quase 2 meses para se tratar.